Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então, todos sejam muito bem-vindos. Aos irmãos que estão participando aqui ao vivo conosco na sala Zoom, aos irmãos que vão nos assistir pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos compartilhar aqui uma palavra. Eu estou fazendo uma sequência, né, do Antigo Testamento, e hoje também eu quero estar falando aí sobre um pouquinho sobre essa questão espiritual, sobre a prisão espiritual que há nas regiões celestiais, né? Hoje eu quero estar falando um pouquinho acerca desse assunto, e o texto que eu vou estar usando, né, se vocês tiverem as Bíblias de vocês, quiserem acompanhar, o texto que eu vou usar está no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 3, primeiro texto que eu vou ler, Êxodo 3, versículo 9. Aqui, na verdade, eu vou falar vários versículos, e quero fazer uma leitura rápida, porque é um texto que eu acredito que a maioria de nós já conhece, né? Vai se tratar da saída do povo, do povo de Deus, né? O povo de Israel, a saída deles do Egito, né? E quando o Senhor teve toda aquela questão com o faraó, onde o Senhor falava, né, através de Moisés, para que o faraó deixasse o povo sair, e o Senhor mesmo endurecia o coração de Faraó, e o Faraó acabava não deixando o povo sair, e com base nisso, o Senhor ele tinha essa autoridade, né, para poder exercer juízo sobre o Faraó, e não só sobre o Faraó, mas também sobre os deuses do Egito, né? Porque a gente acha que ali era só Faraó que estava prendendo o povo, mas no final a gente vai ver que, na verdade, não. Os egípcios, eles eram só é, um povo usado pelas trevas, ou seja, um povo usado pelos seus deuses, né? Que a prisão do povo de Deus no Egito se dava através das regiões celestiais, né? Lembra quando Daniel orou e ele teve a sua oração atendida no primeiro dia, porém demorou 21 dias para eles receber a resposta da sua oração. Porque um anjo ele veio trazer a resposta da oração, só que nas regiões celestiais ele foi resistido e teve que vir um outro anjo para ajudar ele a atravessar nas regiões celestiais. Então, as potestades, né, as hostes, todos os principados, eles acabam aprisionando as pessoas também nessa região, né, na questão do espírito. E hoje a gente vai estar tratando um pouquinho sobre isso. Então, eu vou ler esse versículo e nós vamos construir esse texto para depois, mais para frente, a gente ter uma ideia do contexto geral. Amém? Vamos lá. Então, Êxodo 3, versículo 9. Êxodo 3, 9. Agora sim. Aí vai dizer assim: agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora. Aqui, essa passagem é Deus falando para Moisés, né? Então, Deus falando com Moisés, dizendo assim: agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, aqui foi o primeiro, foi o início, né? Quando o Senhor entrou em contato com Moisés para dizer assim, ó, o clamor do meu povo está chegando até mim, e eu estou vendo que eles estão sendo oprimidos. Então, vem que agora eu vou te enviar para libertá-los, né? Vamos pular um pouquinho para frente ali em Êxodo 5, versículo 1 e 2. Aqui ele vai dizer assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. E disse Faraó: quem é Deus? Quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz, para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir.
E esse texto aqui, eu só quero abrir um parênteses aqui nesse texto, porque ele casa muito com o texto de ontem e de quarta-feira, né, Luciano? O Luciano ministrou nos jovens aí, que fala sobre você conhecer a Deus, né? E aí, conhecendo a Deus, fica muito fácil a obediência. E através aqui, ó, desse texto, a gente também vê, Faraó, ele não conhecia o Senhor. Então ele disse assim: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? E isso acontece também nos dias de hoje. Se a gente não ter essa intimidade com Deus, não conhecer a Deus, fica muito difícil a gente obedecer, porque a gente não conhece, não sabe o que ele pode fazer, a gente acha que talvez as decisões dele não vai nos beneficiar. Agora, quando você conhece a Deus, você obedece, você confia, né? Então, aqui é um exemplo, como o faraó não conhecia o Senhor, então ele quis saber quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz, né? Vamos um pouquinho mais para frente aqui. Agora no capítulo 7. Aqui eu estou só pegando alguns pontos para a gente construir, né? Porque a gente sabe que aqui teve vários detalhes. Cada vez que Moisés ia falar com o faraó, tinha vários detalhes, tinha as pragas, né? Cada vez que ele voltava, tinha as pragas. Mas eu quero só construir aqui algo por cima, porque os textos que eu vou usar vai ser um pouquinho mais para frente. Êxodo 7:14. Aí ele vai dizer assim: e o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, e ele se recusa a deixar o povo ir. Né? E aqui mais para frente nós vamos ver que, na verdade, quem estava endurecendo o coração de Faraó era o próprio Deus. Porque se o Senhor ele não endurecesse o coração de Faraó, na primeira praga, Faraó ia liberar o povo. Mas o que que o Senhor faz? O que que o Senhor fazia? O Senhor endurecia o coração de Faraó, para Faraó não deixar o povo ir. E quando o Faraó não deixava o povo ir, o Faraó desobedecia uma ordem direta de Deus. Aí, quando o Faraó desobedecia a Deus, dava essa abertura para Deus exercer juízo sobre ele, né? Assim como lá no jardim, quando o homem desobedeceu e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor teve que lançar ele fora, e a morte passou para o homem, né? Então, toda desobediência dá uma abertura para que o Senhor haja contra, né? E hoje, qual que é o trabalho das trevas, né? Do reino das trevas? É justamente fazer isso. Como hoje nós temos Cristo, o trabalho das trevas é fazer com que a gente desobedeça a Deus. E desobedecendo a Deus, o próprio Deus vai vir nos corrigir, né? Então, aqui, como o faraó desobedeceu uma ordem de Deus, aí ele vinha e lançava uma praga. Era um juízo sobre o povo. Aí o Senhor enviava Moisés novamente. O Moisés chegava lá e dizia, ó, deixa o povo ir. Aí, se você for ler toda essa história aqui, você vai ver que, na verdade, o faraó tinha momentos que ele ia deixar o povo ir. Aí o Senhor endurecia o coração novamente de Faraó para ele não deixar. Aí quando o Faraó não deixava, desobedecia a Deus novamente. E o Senhor poderia continuar exercendo o juízo. Amém? Êxodo 10, versículo 1. E aí ele vai dizer assim: e disse o Senhor a Moisés: vai, vai à presença de Faraó, porque, olha, aqui ele revela isso para nós. Ele diz assim: vai à presença de Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração dos seus servos, para que eu mostre estes sinais diante deles. Ou seja, eu endureço o coração deles, eles me desobedecem e eu consigo fazer os sinais diante deles. Então, esse era o motivo, era o próprio Senhor que endurecia o coração aqui de Faraó e dos seus servos. Vamos avançar mais 2 capítulos. Êxodo 12, 12. Aqui, a gente já vai estar falando já do final, né? Se você for ler todo esse capítulo aqui de Êxodo, você vai ver aqui nas minúcias, né? De como que Moisés fez, de todas as pragas, todas as conversas deles, mas aqui eu estou pegando por cima só para a gente ter, né, esse contexto e depois eu quero comparar com os textos à frente. Êxodo 12, 12 vai dizer assim: porque eu passarei
por toda a terra do Egito nesta noite. Aqui, então, o que acontece? Aqui, o Senhor ele já tinha determinado a Páscoa, que era quando o povo iria sair do Egito. Então, aqui, se você for ler todo esse contexto, o Senhor estipulou como é que eles tinham que fazer a Páscoa, que eles iam, né, cada família ia sacrificar um cordeiro, eles iam passar nas vergas da porta o sangue, e aqui ele vai dizer que ele ia passar na cidade, e toda a casa que tivesse esse sangue, ele ia passar por cima, que é isso que significa a Páscoa. A Páscoa tem o significado de quê? De passar por cima, e vem aqui, é desse trecho da Bíblia. E aí ele diz assim, 12, porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses, olha que detalhe precioso, e contra todos os deuses do Egito, executarei o juízo. Eu sou o Senhor. Então, para a gente observar que toda essa passagem não se trata só de Faraó, só dos egípcios. Aqui a batalha, na verdade, ela está acontecendo nas regiões celestiais. Assim como nós somos templos do Espírito Santo, e o Senhor nos usa para o reino dele, também tem o contrário. As trevas têm os seus servos aqui na terra. E os egípcios também eram servos das trevas. Então, aonde que o Senhor estava travando essa batalha? Nas regiões celestiais. Lembra que tem um texto lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 16, que diz que a nossa luta, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, hostes celestiais, nas regiões celestiais. Então, o que acontece? O Senhor estava travando uma batalha contra os deuses do Egito, e o que estava acontecendo na terra era um reflexo do mundo espiritual. Então, tinha uma batalha nas regiões celestiais, e na terra era o reflexo do que estava acontecendo nas regiões celestiais. Então, por isso que o Senhor endurecia o coração de Faraó. Aí Faraó desobedecia, e ele conseguia novamente exercer juízo sobre os seus deuses. E aqui ele deixa bem claro que ele exerceu contra todos os deuses do Egito, executarei o juízo. Então, aqui ele consegue nos mostrar isso. Vamos andar aqui, deixa eu só pegar aqui o texto. Vamos avançar mais um pouco. E agora nós vamos para Números 14. Então, aqui a gente conseguiu ver o quê? Que o povo do Egito, eles estavam o quê? Sendo usados pelas regiões celestiais, pelas trevas. Tanto é que o juízo do Senhor foi sobre os deuses do Egito, né? Então, agora, nessa passagem aqui em Números, todo o capítulo de Números vai se tratar o quê? O pós-saída do Egito. Aqui em Números, o Senhor vai estar contando a saída do povo do Egito, toda a organização do povo lá no deserto, o Senhor já separando cada um no que ia fazer, uns que ia trabalhar no tabernáculo, cuidar das coisas consagradas ao Senhor, dos utensílios, quem eram os homens de guerra. Então, aqui o Senhor, em Números, vai contar toda essa distribuição, a organização. E também a caminhada de todo o povo de Israel rumo a Canaã, que era a terra prometida, né? Então, aqui vai contar várias histórias. Foi na quinta-feira até eu passei uma história aqui do início, né, sobre o povo, aonde o povo murmurou e o Senhor acabava tendo que exercer um juízo contra o povo, porque o Senhor trouxe a provisão de tudo. Mesmo o povo estando no deserto, o Senhor providenciou maná. À noite, o Senhor providenciou uma nuvem, uma coluna de fogo para que o povo pudesse andar à noite. Durante o dia, o Senhor providenciava uma nuvem para que o povo fosse protegido do sol e eles seguissem a nuvem para onde o Senhor ia. O próprio Senhor, ele ia na frente de todo o acampamento, livrando eles dos seus inimigos, né? Então, aqui também vai estar contando isso. Então, o Senhor livrava eles dos inimigos, o Senhor forneceu o maná. Se você for ler aqui também,
a roupa do corpo, as sandálias, tudo crescia no corpo, eles não precisavam estar adquirindo roupa nova, sandálias novas, tudo se mantinha no corpo. Então, aqui mostra que no deserto o Senhor providenciou tudo para o povo. Só que mesmo assim o povo murmurou contra o Senhor, né? E esse texto aqui que eu vou estar passando, ele vai estar falando sobre Josué e Calebe, que são os dois destaques dos textos, né? Aqui o Senhor ele envia 12 espias, né, para espiar a terra de Canaã, a terra que ele tinha prometido para o povo. Então ele enviou 12 cabeças, eles dizem, né? São os 12 príncipes de cada tribo, né, para espiar a terra. Da onde o povo estava, até eles fazerem todo o percurso, chegar na terra, espiar a terra, eles teriam que trazer o fruto da terra, ver se a terra tinha, ou se o povo era numeroso, ver se as cidades eram fortificadas ou se a cidade era aberta. Então, eles tinham uma tarefa enquanto eles foram espiar a terra. E a Bíblia relata que todo esse percurso, todo esse trabalho de ir até a terra, espiar, trazer os frutos da terra, eles levaram 40 dias. Né? Era cerca de 560 a 640 quilômetros da onde eles estavam. Né? E aí, se você for ler todo o relato aqui, dessa saída do Egito, eles levaram 40 anos para poder chegar na Terra Prometida. E aqui a gente entende um pouco o porquê. Por que eles levou todo esse tempo? Por dois motivos. Um motivo porque cada vez que o povo murmurava, o Senhor ele exercia juízo sobre o povo que murmurava. E a maioria acabava perecendo no deserto. E também, cada vez que o Senhor movimentava o povo de lugar, era para justamente o povo não ficar preso nas regiões celestiais, novamente, como eles estavam no Egito. Porque se o povo parasse ali perto, né, perto do Egito, o povo ia querer fazer o quê? Como aconteceu aqui em muitas situações, o povo ia se lembrar do Egito, ou ia vir guerras, ou rumor de guerra, e o povo ia se arrepender de ter saído e ia querer voltar para o Egito, para ter a proteção. Então, o Senhor seguia, mudava o povo de lugar, justamente para que eles não ficassem presos, né, pelas trevas novamente nas regiões celestiais e não conseguissem sair do lugar. Eu vou estar lendo aqui um pouquinho dessa história e vai dizer assim, deixa eu pegar aqui a história completa deles. Aqui, então, o Senhor enviou o povo, né, enviou os 12, eles foram espiaram a terra, voltaram, 2 falaram bem da terra, trouxeram os frutos da terra e estavam ansiosos para tomar a terra. Porém, os outros 10 murmuraram contra essa terra. E aí vai dizer assim, olha só, eu vou ler ali o versículo 30 do capítulo 13, que está um pouquinho antes. Diz assim, ó, e Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse, subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. E por que Calebe falou isso? Porque Calebe, ele era descendente, ele era da tribo de Judá, tribo dos guerreiros. Então ele chegou lá na terra, ele viu que tinha gigante, mas ele como guerreiro, ele disse, não, vamos, nós somos capazes de conquistar essa terra. Porque ele já estava acostumado, ele era um homem de guerra. A tribo dele era de guerreiros. E aí diz assim, ó, mas os homens que haviam subido com ele disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque são eles mais fortes do que nós. Apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado e disseram, a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, os gigantes. Ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos. Ou seja, eles se acharam pequenos, que são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Então eles se acharam pequenos diante daquele povo, daqueles gigantes, e acharam, a gente não vai conseguir
derrotar esse povo. Só que o que eles esqueceram? É que o Senhor prometeu a terra para eles. Né? O Senhor recém tinha tirado eles da terra do Egito, exerceu juízo sobre os egípcios e seus deuses, e o povo tinha esquecido que foi o próprio Deus que tirou eles do Egito e que tinha prometido a terra. Será que eles não criam no Senhor para saber que era o Senhor que ia entregar a terra para eles? E olha o capítulo 14 vai dizer assim: e toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que estivéssemos morrido neste deserto. Olha só, o Senhor liberta o povo do Egito, e os caras estavam querendo voltar para lá. Ou os caras estavam preferindo o quê? Morrer no deserto, a enfrentar o povo onde eles iam possuir a terra. A Bíblia diz aqui, relata, que o fruto que eles trouxeram dessa terra tinha que ser carregado por 2 pessoas. Era tempo de uva. Os cachos de uva eles traziam por 2 pessoas de tão grande que era. Então, vê que era uma terra de abundância. Era uma boa terra. Só que eles ficaram com medo, né? Não creram no Senhor. E, além disso, ainda murmuraram. Então, os 10 que foram, eles murmuraram e contaminaram toda a congregação, até que todo o povo reclamou daquela situação. E aí diz assim, versículo 3: e porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos pela espada e para que nossas esposas, isso aqui é um detalhe muito importante, porque depois vai falar no texto, mais para frente, e nossas esposas e nossas crianças sejam uma presa, ou seja, o Senhor nos trouxe para essa terra para quê? Para a gente morrer na guerra, ao fio da espada? E aí as nossas esposas e os nossos filhos vão ser uma presa? Vão ser aprisionados por esse povo? Versículo 4. E eles disseram uns aos outros: façamos um capitão e voltemos ao Egito. Olha, os caras desejaram voltar para o Egito. Murmuraram e se rebelaram contra o Senhor. Aí diz assim, versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes, se entristeceram, né? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, e disseram: a terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. O que eles estavam tentando? Fazer mudar a ideia do povo. Eu sei que vocês estão com medo, mas a terra é muito boa. Vamos prosseguir, a gente é capaz de tomá-la. Ele estava tentando fazer o quê? Reverter a situação, porque o povo estava murmurando. Estavam desacreditados de conseguir conquistar aquela terra. E aí diz assim, versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nos dará, né? E vai nos dar uma terra que mana leite e mel. Olha só. Versículo 9 diz assim: somente não vos rebeleis contra o Senhor. Porque o que eles estavam fazendo de murmurar e querer voltar para o Egito, eles estavam fazendo contra o Senhor. Porque foi o Senhor que tinha mandado eles ir para essa terra, que tinha dado essa terra como promessa. Então, a rebelião deles era justamente contra o Senhor. E aí diz assim, somente vos não rebelei contra o Senhor e não temais o povo da terra, porque eles são para nós a sua são pão para nós. A sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco. Não os temais, o Senhor está conosco. E aí diz assim, versículo 10, mas toda a congregação disse que os apedrejem, e a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação diante de todos os filhos de Israel. Então, o que aconteceu? Os dois, Josué e Calebe, disse assim, vamos conquistar essa terra, vamos lá possuir.
E os 10 murmuraram. Reclamaram tanto que preferiam ter voltado para o Egito. E se rebelaram. Porque é assim que começa. A pessoa primeiro murmura, até contaminar o povo. E aí, depois que murmura, ela se rebela. Aí se rebelaram e queriam voltar para o Egito. E aí os dois tentaram fazer o quê? Interceder novamente pelos 10. Irmãos, vamos que a gente vai conseguir conquistar essa terra. Só que o que acontece? Aqui, novamente, o povo estava começando a fazer o quê? O povo estava com o coração do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Era uma questão de coração. Eles estavam presos na mente e já estavam começando a ficar presos nas regiões celestiais, querendo voltar para lá. E aí, o que eles fizeram aqui? Eles tentaram interceder pelo povo. Não, a terra é boa, a gente vai conseguir, o Senhor está conosco. Só que o que acontece? Quando a pessoa tem a mente do Egito, né, ou a mente do mundo, ou o coração no Egito, o coração no mundo, o que ele faz? Lembra na história atrás que a gente leu, que o Senhor endurecia o coração de Faraó para exercer juízo? O que aconteceu aqui? Quando os dois, Josué e Caleb, tentaram interceder, eles nem deram ouvidos. Eles queriam apedrejar os caras ainda. O que isso mostra? Que é um povo de coração duro. O que é isso? Reflexo do Egito. Reflexo do mundo. E aí a gente vai ver qual vai ser o fim desse povo. E aí diz assim, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés, até quando me provocará este povo? Tu vê que o Senhor ele não fala com o povo. Ele fala direto com Moisés, porque a responsabilidade do povo era de Moisés, né? E aí ele diz assim, e o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me provocará? Ou me provocará este povo? E até quando não crerão em mim? Olha só, depois de tudo que eu fiz, né? Como é que eles não vão crer em mim? Por todos os sinais que mostrei no meio deles, eu os ferirei com pestilência, e os rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. Olha só, vê se isso não parece com o que o Senhor fez lá no Egito. E aí eu até escrevi uma frase aqui que eu citei ontem, até no culto de ontem, que diz assim, ó, quem deseja o Egito tem o seu mesmo fim. É uma geração de coração duro, como os caras aqui que queriam apedrejar os dois, e tem a sua morte por praga. Porque como é que foi lá no Egito? Foi a mesma coisa. Coração duro, tiveram o seu juízo por praga. Aqui é a mesma coisa. O povo murmurou, se rebelou, queriam voltar para o Egito. Tiveram o mesmo fim, morte por pragas. E o Senhor prometeu, o Senhor falou aqui para eles, vai ser assim o fim deles. E aí, versículo 13 assim, e Moisés disse ao Senhor, então os egípcios, aqui Moisés ainda tentou dar uma consertada, né? O Moisés intercedeu pelo povo aqui. E aí Moisés diz assim, e Moisés disse ao Senhor, então os egípcios o ouvirão, porque com a tua força tiraste este povo lá, né, do meio deles. O Senhor tirou esse povo lá do Egito. Eles dirão aos moradores desta terra, porque ouvirão que tu, Senhor, está no meio deste povo, que tu, Senhor, és visto face a face, e que a tua nuvem está sobre eles, e que vais à frente deles, e de dia em uma coluna de nuvem, e à noite em uma coluna de fogo. E se matardes, olha aqui, olha, Moisés tendo um papo cabeça com o Senhor. Ele intercedeu pelo povo. Versículo 15 diz assim, ó, e se matares todo este povo como um só homem, então as nações que ouvirão a tua fama falarão dizendo, por que o Senhor não pôde introduzir este povo na terra que lhe havia jurado? Por isso os matou no deserto? Ou seja, o Senhor não é o Deus Todo-Poderoso? O Senhor não tirou esse povo do Egito e prometeu uma terra? Por que o Senhor não pôde agora introduzir esse povo na terra? Estava tentando achar um meio para que o Senhor não matasse o povo. Versículo 17. E agora suplico-te,
que a força a força do meu Senhor se engrandeça conforme falaste dizendo. Olha, o que ele fez aqui? Ele usou as próprias palavras de Deus para debater com o Senhor. Então, olha o que ele diz no versículo 18, ele diz assim, o Senhor é longânimo e de grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e de maneira nenhuma inocenta o culpado, à vista e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Aí ele diz assim, perdoa, suplico-te, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até agora. Então ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor é longânimo, o Senhor é bondoso, perdoa este povo novamente, porque o Senhor já vem perdoando eles lá do Egito. Moisés intercedendo, porque senão o Senhor ia consumir o povo. E aí o Senhor diz assim, ó, versículo 20. E o Senhor disse, conforme a tua palavra perdoarei. Por que conforme a tua palavra? Porque, claro, Moisés usou as palavras de Deus para argumentar com Deus. Era como se Deus dissesse assim, ó, bom, porque você lembrou do que eu disse, eu farei. Entendeu? Ele usou uma estratégia, usou as próprias palavras de Deus, falou os atributos de Deus, colocou o Senhor no lugar dele, de adoração. O Senhor é longânimo, o Senhor é bondoso, o Senhor perdoa. Aí o Senhor reconheceu, esse cara me conhece, sabe que eu falei isso. Então, conforme as tuas palavras, as palavras que eu falei que você lembrou, eu farei isso. Só que olha qual foi a decisão do Senhor. Ele disse assim, mas tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres que eu fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes. Então não foi uma, duas, foram 10 vezes, e não me obedeceram à minha voz. Certamente não verão a terra que jurei a seus pais, e nem dos que provocaram haverá. Olha que forte. O Senhor não matou eles nesse momento, mas eles não vão receber, não vão ver, não vão entrar na terra que o Senhor tinha prometido, por conta dessa desobediência em relação ao que o Senhor tinha falado. E olha o que o Senhor fez. Versículo 24, ele diz assim, mas o meu servo Caleb, porque com ele havia outro espírito. E quando eu li esse texto, me chamou a atenção. Como assim? Porque Caleb foi Josué e Caleb foram os dois que falaram bem da terra, os únicos que não murmuraram. E aí o Senhor disse assim, mas o meu servo Caleb, porque com ele havia outro espírito. Eu disse, como assim? Que espírito que havia com Caleb? E aí o Senhor disse, ó, e me seguiu plenamente, e ele levarei à terra em que entrou a sua semente e possuirá. Ou seja, Caleb, Josué e Caleb, depois mais pra frente vai estar falando também sobre Caleb, são os dois que de todo esse povo aqui, ó, vão entrar na terra prometida, porque foram os dois que não murmuraram e creram no Senhor e obedeceram em tudo. Só que isso aqui que me chamou a atenção, porque com ele havia um outro espírito, ou seja, o restante do povo estava sob um domínio celestial, estavam sob um domínio espiritual, tinha um outro espírito com o povo. Agora, como Caleb estava com um outro espírito, ou seja, o espírito do Senhor, ele creu e obedeceu. Então, para a gente ver que toda a situação se trata de algo espiritual. Por isso que o Senhor, ele deixou o povo 40 anos no deserto. Veja, era uma viagem de nem 40 dias, porque eles levaram 40 dias para ir até a terra, espiar a terra e retornar. Foi 40 dias. Ou seja, no máximo, da onde eles estavam até a terra prometida, no máximo, em torno de uns 15 dias de viagem. Né? Porque aí acontece 15 dias para ir, 15 dias para voltar, 30 dias. Sobravam uns 10 dias para ficar espiando a terra. Então, não era muito longe. Mas por que eles levaram 40 anos?
porque o Senhor ia mudando eles até que eles tivessem liberdade, tanto no espírito quanto no coração, para que eles não tivessem uma mente presa de qualquer dificuldade de querer voltar para o Egito, que hoje às vezes é o que acontece na igreja. Qualquer probleminha que a gente enfrenta, o povo quer abandonar Deus e voltar para o mundão, voltar às velhas práticas. É ou não é? E aí vai dizer assim, versículo 26, depois o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, até quando tolerarei esta má congregação que murmura contra mim? Ouvi as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Dirás a eles, tão certamente como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei. Assim como vocês falaram, assim eu vou fazer para vocês. Olha só. Os vossos cadáveres cairão neste deserto, como também todos os que vos foram contados segundo toda a vossa conta, com idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmuraram. Ou seja, todos aqueles acima de 20 anos vão morrer nesse deserto. Eu não vou matar agora, mas vocês vão ficar rodando, rodando, rodando esse deserto até que todo mundo morra. Como vocês falaram. E aonde que eles falaram isso? Vamos voltar ali, ó. Capítulo 14, versículo 2. Você lembra que eles falaram? Eles disseram assim, ó. Quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que estivéssemos morrido no deserto. Eles desejaram. E aí o Senhor disse, assim como vocês me falaram, assim será. Já que vocês preferem morrer no deserto, ao invés de enfrentar os gigantes e tomar essa terra, então eu vou fazer como vocês falaram, vocês vão morrer no deserto. Foi isso que o Senhor sentenciou. E aí, olha só. Sem dúvida não entrareis na terra na qual jurei que vos faria habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, os únicos dois que não murmuraram contra o Senhor. De toda aquela congregação, todos os que murmuraram, todos pereceram, menos os dois que creram no Senhor e estavam dispostos a enfrentar os gigantes para possuir a terra. Versículo 31. Lembra que teve um versículo que nós lemos ali que eu falei que era muito importante a gente guardar, que falava ali sobre eles cair ao fio da espada e as mulheres e os filhos ser levados como prisioneiros? Olha o que diz aqui nesse versículo, versículo 31. Mas os vossos pequenos, dos quais dissestes que seriam presa, a eles trarei na terra, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Ou seja, as vossas mulheres e os vossos filhos, né? As mulheres nem tanto, porque a partir dos 20 anos também iam perecer. Mas os filhos, que ele falou, que o povo falou que iam ser presas, o Senhor disse assim, os filhos que vocês achavam que eles iam ser presas, eles vão possuir a terra. Vê quão poderoso é o Senhor. A gente acha que o Senhor não pode fazer tudo o que Ele quer, o Senhor faz. O povo não creu, então, já que vocês não creram, os seus filhos vão conhecer a terra, vocês não, vocês vão perecer nesse deserto. E aí diz assim, 32, porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos peregrinarão neste deserto 40 anos, e levarão as vossas corrupções, até os vossos cadáveres sejam consumidos no deserto. Então, os filhos iam conhecer lá a terra, mas também perecerão no deserto mais para frente. Segundo o número dos dias em que examinastes esta terra, 40 dias, cada dia correspondente a um ano. Ou seja, eles levaram 40 dias para examinar a terra, né? E o juízo do Senhor foi o quê? Um ano para cada dia. Então, vocês levaram 40 dias para espiar a terra, agora vocês vão ficar 40 anos. Um ano para cada dia. Versículo 35. Vou finalizar o versículo 34 aqui, porque tem algo bem importante, que ele diz assim, segundo o número dos dias em que examinaste esta terra, 40 dias, cada dia correspondente a um ano. Levarei as vossas iniquidades
durante 40 anos e conhecerei o meu rompimento de promessa. Olha que forte isso aqui. E vocês vão conhecer o meu rompimento de promessa, porque eu tinha prometido para vocês que vocês iriam habitar a terra. Mas como vocês me desobedeceram, murmuraram, não confiaram em mim, agora vocês vão conhecer o meu rompimento de promessa. Isso aqui eu estou lendo na Bíblia, na King James, tá? Talvez na Almeida, em outras versões vai estar um pouquinho diferente. Versículo 35, diz assim: Eu, o Senhor, falei, e certamente farei isto. A toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, serão consumidos e nele falecerão. E os homens que Moisés mandara examinar a terra, que voltaram e fizeram toda a congregação murmurar contra eles, infamando a terra, ou seja, né, difamando, falando mal da terra, aqueles homens que trouxeram más informações sobre a terra, morrerão de praga diante do Senhor. Por que de praga? Coração do Egito, coração duro. Quem deseja o Egito, quem tem um coração do Egito, voltado para o Egito, é isso, coração duro, morre por praga. O Senhor não mudou a forma de matar os egípcios, de exercer juízo sobre os deuses. A prisão espiritual, né, o que eles sofreram era uma consequência do que estava acontecendo no mundo espiritual. Ali era outra região, mas tinha espíritos tentando levar eles novamente para o Egito. E o Senhor travou uma batalha novamente. Versículo 38 diz assim: Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dois dos homens que foram examinar a terra, permanecerão com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. E o povo lamentou muito. Lógico, era para lamentar mesmo, né? E levantaram-se pela manhã bem cedo e subiram ao topo do monte, dizendo: Eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. Olha, cara, que povinho difícil, cara, do coração duro. Primeiro não queriam ir para a terra, porque tinha gigante. Aí queriam voltar para o Egito. Quando o Senhor deu uma sentença sobre o povo, agora eles queriam subir. Vai entender esse povo, cara? Olha só. E aí, versículo 41 vai dizer assim: E Moisés disse: Por que transgredia a ordem do Senhor? Porém não prosperará. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis pela espada, porque como vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco, ou seja, não suba. Vocês desobedeceram o Senhor, agora vocês querem subir, o Senhor não está com vocês. Se vocês subir, vocês vão cair ao fio da espada como vocês temiam, porque o Senhor não está convosco. Versículo 34 diz assim: Contudo, ousaram subir ao topo do monte, mas a arca do pacto, né, que continha a presença do Senhor, e Moisés não se afastaram do acampamento. Se Moisés tivesse ido, o Senhor ia ter que ir, porque como o Senhor falava face a face com Moisés e era o servo do Senhor, o Senhor ia ter que intervir por Moisés. Mas o que aconteceu? Por isso que ele deixa bem certinho dito aqui: tanto o Senhor quanto Moisés não se afastaram do acampamento. Então, versículo 45, então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram, e derrotando-os até Orma. Até aqui. Então, olha que povo do coração duro e teimoso, cara. Dá para entender uma coisa dessa? O Senhor manda espiar a terra. Aí o povo vai, espia a terra, murmura. Aí quando o Senhor lança o juízo sobre eles, aí eles queriam subir. Por que não subiram antes? Por que desobedeceram o Senhor? Por que murmuraram? Porque isso era um reflexo do quê? Da prisão espiritual, da mentalidade do Egito que não tinha sido transformada. Por isso hoje a gente fala sobre, a gente lê as Escrituras, como fala em Romanos, ter a nossa mente transformada, para que quando o Senhor nos dá uma ordem, quando o Senhor nos pedir algo, a gente faça sem duvidar do que Deus é capaz de fazer, que Deus é conosco. E tu pode ver que quando Deus nos pede algo, normalmente é algo que a gente às vezes nem consegue fazer. Por quê? Para que quando
aconteça nas nossas vidas, a gente veja, isso aqui eu não tinha capacidade de fazer. Tem que ser Deus na minha vida. Mas isso a gente precisa ter um coração correto, não duvidar de Deus. Jamais. Saber que Deus é conosco. E quando algo impossível aos nossos olhos acontecer, a gente reconheça, foi o Senhor. O Senhor é comigo, é Ele que faz, é Ele que peleja. Ele me prometeu a terra, eu vou conquistar. Ele me prometeu. Então, esse texto aqui, irmãos, até aqui, ele nos aponta para que o Senhor ele já nos deu o Espírito Santo dele, assim como Caleb. Por que que Caleb teve um comportamento diferente? Que ali diz ele tinha um outro espírito e seguiu o Senhor em tudo. Então, hoje nós já temos o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Então, só basta a gente tomar essa decisão de confiar nele, de se posicionar, de quando o Senhor nos apontar um caminho, irmãos, a gente fecha o olho e vai. A gente não fica querendo ver se tem gigante, não quer nem saber se tem gigante, se não tem, a gente vai. Por quê? Porque o Senhor está conosco e ele nos dará a vitória, ele nos entregará os gigantes. Amém? Assim como ele fez também com Davi. Davi não era um pequeno, não chegou lá, não derrotou o gigante. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Então, todos esses textos aqui, ele nos mostra para os dias de hoje que tem como a gente vencer essas grandes batalhas, porque o Senhor está conosco. Mas basta a gente ter a nossa mente transformada, o coração no Senhor, que tudo dá certo, irmãos. Tudo dá certo. O principal nós já temos, que é o Senhor dos Exércitos, o Deus Altíssimo. Ele nos deu a possibilidade de nos tornarmos filhos. Então, esse é o nosso Pai. É o Senhor que peleja as nossas guerras. É Ele que nos sustenta. Então, não devemos temer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Era essa palavra que eu queria compartilhar. Né? Mais uma vez, o Senhor traz esse alerta, né? Para que a gente prossiga em conhecer quem é o nosso Pai, do que Ele é capaz de fazer por nós. Né? Porque a gente tem vários relatos nas Escrituras do que Ele já fez, principalmente entregando Cristo pelas nossas vidas. Então, será que o Senhor não é capaz de fazer muito mais e além por nós? Eu creio que sim, irmãos. Basta a gente confiar nele e continuar conhecendo o nosso Senhor, o nosso Deus e Pai, o Altíssimo. Amém? Que tirou aquele povo com a sua mão forte do Egito. Porque o Deus que tirou o povo do Egito é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de sempre. A Bíblia diz que Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e para tudo sempre, de eternidade a eternidade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, aos irmãos que vão assistir também pelo YouTube, que vocês também tenham uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém?